Olá a todos, bem-vindos de volta ao Taustra. Espero que todos estejam bem. Hoje temos uma história impressionante que eu acho que vai manter vocês na ponta da cadeira do começo ao fim. Antes de começarmos, comente abaixo de onde estão assistindo. É sempre incrível ver de onde nossos espectadores vêm. Agora, vamos ao que interessa. Imagine viver ao lado de alguém tão cheio de direitos que trata sua propriedade como se fosse sua própria casa. Isso é exatamente o que aconteceu com Roy, nosso contador de histórias de hoje. Ele é um proprietário tranquilo e cumpridor da lei que só quer viver em paz. Mas sua nova vizinha, Cheryl, acabou sendo o tipo de vizinha que se mete em lugares onde não é chamada. E, no caso de Roy, isso envolve literalmente sua garagem. Como ele lidou com essa violação tão flagrante de sua privacidade e direitos de propriedade? Bem, vocês estão prestes a descobrir. Confie em mim. A forma como Roy lida com essa situação é tanto inteligente quanto satisfatória. Então, apertem os cintos, pessoal. Se preparem para os detalhes. Agora, vamos nos colocar nos sapatos de Roy e ouvir exatamente o que aconteceu de sua perspectiva. Roy Karen estacionou na minha garagem. Então eu vendi por sucata, meu nome é Roy, sou desenvolvedor de software por profissão e tenho o privilégio de trabalhar em casa na maior parte da semana. Meu trabalho é intenso, às vezes envolve longos períodos de codificação, depuração e chamadas no Zoom com clientes. Por causa disso, valorizo um ambiente tranquilo. Sou do tipo que busca silêncio e calma para conseguir me concentrar nos meus projetos. Não sou recluso de maneira alguma, mas gosto do meu espaço pessoal. Há alguns anos, o tempo realmente voa, comprei minha primeira casa em um bairro suburbano. Do lado de fora, é um lugar perfeitamente comum. Fileiras de casas bem cuidadas, jardins podados, famílias passeando com cachorros, crianças brincando de bola na rua. O bairro é governado por uma associação de moradores, HOA, que mantém certos padrões de como as propriedades devem se parecer e funcionar. Admito que fiquei um pouco nervoso com o aspecto da HOA, porque já ouvi histórias sobre regras pequenas, membros do conselho autoritários e o ocasional vizinho que usa o manual de regras como uma arma pessoal. Mas a casa que encontrei era boa demais para deixar passar. O preço estava certo, a localização era perfeita e ela tinha uma garagem separada que eu imaginei transformar no meu espaço de escritório dos sonhos. A conversão da garagem foi um projeto no qual coloquei todo o meu coração. Certifiquei-me de que tudo fosse feito legalmente, com os devidos alvarás, inspeções e toda a documentação necessária. Quando terminou, se tornou o meu espaço de trabalho dos sonhos. A garagem foi isolada, conectada com internet de alta velocidade e até tem uma mini geladeira para aqueles finais de noite ou manhã cedo, quando preciso de café ou um lanche rápido sem ter que voltar para a casa principal. Claro, perdi a garagem para estacionar meu carro, mas ainda tenho uma boa entrada de garagem e um pequeno carport ao lado para proteger meu veículo caso chova. Nesta área, a neve é rara. Então achei que uma garagem totalmente fechada não seria uma necessidade para mim. Meu plano original era ficar na minha, fazer meu trabalho, acenar de vez em quando para os vizinhos e respeitar as regras da HOA, para não chamar a atenção. Por um tempo, deu certo exatamente como eu esperava. A maioria das pessoas por aqui é amigável o suficiente, ou pelo menos mantém a distância. Mas então Cheryl se mudou para a casa ao lado. Cheryl chegou com bastante alarde no dia da mudança. Caminhões grandes e carregadores ocuparam metade da rua. Ela se apresentou para mim batendo na minha porta para reclamar de como meu carro estava estacionado, mesmo que estivesse perfeitamente dentro da minha própria entrada. Esse foi o meu primeiro sinal de que ela poderia ser um pouco peculiar. Nas primeiras semanas no bairro, Cheryl se candidatou para uma vaga no conselho da HOA. Normalmente, os novos moradores demoram um tempo para se estabelecer antes de começarem a se envolver com comitês e conselhos, mas não Cheryl. Ela parecia estar em uma missão para exercer influência desde o primeiro dia. Comecei a ouvir rumores de outros vizinhos sobre ela. Ela aparentemente estava fazendo caminhadas matinais e anotando violações em um pequeno caderno. Fato ou boato, não foi difícil acreditar, depois que recebi minha primeira carta de reclamação oficial. Ela falava sobre meu jardim de suculentas não estar aprovado de acordo com as diretrizes da HOA. Eu havia escolhido suculentas cuidadosamente porque elas são de baixa manutenção e tolerantes à seca,
e vi outras casas no bairro com plantas semelhantes. Mesmo assim, recebi uma notificação formal. Então veio outra reclamação. Meu lixo ficou fora por muito tempo depois do dia da coleta. Normalmente sou cuidadoso em colocar o lixo de volta, mas às vezes o trabalho se estende, ou eu esqueço, por algumas horas. Aparentemente, isso foi motivo para um segundo aviso. Tentei ignorar, achando que era só Cheryl sendo exagerada. Na realidade, começou a parecer menos uma simples aplicação de regras e mais uma vigilância pessoal. Tentei não levar para o lado pessoal. Afinal, a HOA tem que manter a aparência do bairro, e talvez Cheryl realmente acreditasse que estava ajudando, mas o tom dela era constantemente autoritário, como se estivesse esperando encontrar um motivo para repreender alguém. Nos meses seguintes, consegui manter minhas interações com Cheryl a um mínimo educado. Um sorriso forçado aqui, um aceno breve ali, e só isso. Ainda assim, a sensação crescente era que ela estava me vigiando mais do que qualquer outro vizinho. Às vezes a via espiando pelo muro, ou passando pela minha entrada. Mais de uma vez, quando eu tinha a porta do carport aberta, havia algo desconfortante na maneira como ela me observava, como se estivesse procurando a menor transgressão para cair em cima. O que mais me incomodava não eram as cartas oficiais ou os olhares silenciosos, mas a sensação de que a paz que eu havia trabalhado tanto para manter estava sendo corroída. Eu me mudei para cá em busca de tranquilidade, especialmente porque trabalho em casa. A ideia de ter uma HOA que fiscalizasse coisas triviais já era algo, mas ter uma vizinha que usava a HOA como sua ferramenta pessoal de fiscalização era outra completamente diferente. Então chegou o dia que mudou tudo. O dia em que ela estacionou o carro no meu carport sem pedir. Era uma tarde de tempestade, daquelas em que nuvens escuras surgem de repente, e você quase pode sentir a eletricidade no ar. Eu estava em uma chamada importante no Zoom com um cliente, discutindo um grande lançamento de software. Meus fones estavam ligados, e eu estava tentando me concentrar na conversa, entre os trovões. De forma vaga, ouvi uma buzina de carro, mas estava no meio da conversa, então ignorei. Quando a reunião terminou, saí para esticar as pernas e ver o que estava acontecendo. Foi quando vi o carro de Cheryl estacionado no meu carport, como se ele fosse dela. Ela estava encostada na porta do motorista, mexendo no celular. Caminhei até ela, e no momento em que ela me viu, acenou como se dissesse: "Finalmente você apareceu." "Oi?" disse eu, tentando manter o tom neutro. "Está tudo bem?" Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e respondeu: "Ah, eu só precisei de um lugar para estacionar, porque a rua está inundada." Admito que havia algumas poças grandes se formando ao longo da calçada, mas para mim isso não era razão para tomar o meu carport. Com educação medida, respondi: "Eu entendo que o tempo está ruim, mas você realmente deveria ter pedido. Isso é propriedade privada e é para o meu carro." O comportamento dela mudou num piscar de olhos. Ela passou de educadamente desinteressada para completamente ofendida. "Você não é dono da chuva", ela retrucou, a voz dela cheia de desprezo. "É uma situação de emergência, e as regras da HOA permitem medidas de emergência." Fiquei surpreso. Eu não sabia de nenhuma regra que permitisse estacionar no carport de outra pessoa só por causa de uma tempestade. Respondi com calma, embora minha frustração estivesse à flor da pele. "Bem, podemos falar sobre isso na próxima reunião da HOA." Então ela entrou no carro e saiu de ré, me deixando ali, na chuva, com o coração batendo forte de raiva. Nas semanas seguintes, uma proposta de nova regulamentação circulou entre os membros da HOA. Uma regra obrigando os proprietários a compartilharem o estacionamento durante condições meteorológicas de emergência. Quando vi, soube exatamente quem estava por trás da proposta. Ela listava razões como segurança pública, prevenção de inundações e outras frases que pareciam cuidadosamente criadas para justificar a conveniência pessoal de alguém. Expressei minha objeção por e-mail, dizendo que, embora entendesse a necessidade de cooperação entre vizinhos em situações realmente urgentes, essa regra era vaga e facilmente manipulável. Minha preocupação estava clara. Ela daria a pessoas como Cheryl carta branca para decidir o que era uma emergência. Mas, naquele momento, Cheryl já havia reunido alguns simpatizantes que acreditavam que era um gesto de boa vizinhança. A regra passou por uma margem apertada.
Aquele incidente plantou uma semente de desconfiança em mim. Se Cheryl teve a audácia de estacionar no meu carport sem pedir e depois manipular as regras da HOA para validar suas ações, o que mais ela estaria disposta a fazer? Algumas semanas depois do fiasco do carport, precisei fazer umas compras e acabei trabalhando em um café no centro da cidade durante a maior parte do dia. Quando voltei para casa, notei que algo estava errado. A porta lateral da minha garagem, meu escritório particular, estava ligeiramente aberta. Meu primeiro pensamento foi que eu devia ter esquecido de trancar antes de sair, mas isso era incomum. Sou meticuloso com a segurança da casa. Me aproximei com cautela e espiando lá dentro. Para minha total surpresa, lá estava o SUV de Cheryl, bem ali na minha garagem, ao lado da minha mesa e computador. Meu coração afundou nesse momento. 1000 perguntas começaram a surgir na minha cabeça. Será que ela forçou a entrada? Será que eu deixei o código antigo? Ou havia algo mais sinistro acontecendo? Eu encontrei um pequeno bilhete escrito à mão colado na minha cadeira de escritório. Ele dizia: precisei de um lugar para estacionar. O código antigo ainda funcionava. Espero que você não se importe. Nenhuma desculpa, nenhum sentido de culpa, apenas um ponto de exclamação, como se fôssemos melhores amigos dividindo uma garagem. Minha mente ficou a 1000. O código antigo havia sido algo que eu compartilhei com Cheryl meses antes para uma única inspeção de um pequeno detalhe da construção. Ela queria ver como eu havia instalado o novo isolamento porque estava considerando fazer um projeto semelhante em sua casa. Eu lhe dei o código do teclado porque ela disse que queria verificar rapidamente enquanto eu estava fora. Eu mudei o código logo após isso, ou pelo menos pensei que tinha feito, mas aparentemente ela havia memorizado ou armazenado aquele código em algum lugar e percebeu que eu não o havia atualizado. Fiquei lá, a raiva e a incredulidade se misturando dentro de mim. Quem faz isso? A sensação de violação foi intensa. Este era o meu escritório, o meu espaço pessoal de trabalho, não uma área comum. Ela não tinha direito, nem permissão, para simplesmente entrar e estacionar o carro ali. Fui até fora e verifiquei o teclado. Certamente, a fechadura digital ainda estava configurada para o código antigo. Minha memória deve ter falhado quando pensei que havia atualizado imediatamente. Mudei o código na hora, digitando uma nova combinação e testando para ter certeza de que funcionava. Mas antes, eu tinha que mover o carro dela. Como o SUV dela estava estacionado bem no centro da minha garagem, não me senti confortável em dirigir o veículo. Em vez disso, esperei e com certeza Cheryl apareceu cerca de 1 hora depois, com um sorriso casual, como se estivesse simplesmente passando na casa de um amigo. Oi, Roy. Ela cumprimentou com uma voz descontraída. Ah, algo errado? Respirei fundo para me manter calmo. Sim, eu mudei o código, disse eu. Eu cheguei em casa e encontrei seu carro na minha garagem novamente, sem a minha permissão. Este é um espaço privado. Você não pode simplesmente estacionar aqui sempre que quiser. Ela riu. Relaxa, não aconteceu nada demais, certo? O tempo estava ruim e achei melhor prevenir do que remediar. Ela se moveu em direção ao banco do motorista, como se esperasse que eu simplesmente ignorasse. Eu permaneci firme. Cheryl, isso não é uma questão de tempo ou conveniência. Você invadiu a minha propriedade, entende isso? Queria deixar bem claro que isso não poderia acontecer novamente. Se acontecer de novo, vou ter que considerar tomar medidas legais. Foi quando ela revirou os olhos e sua expressão se torceu, de desgosto. Tá bom, ela murmurou. Eu não achei que fosse tão grande coisa, mas tudo bem, vou sair. Então ela entrou no SUV e foi embora, me deixando ali, furioso. Aquela noite, deitei na cama, mas não consegui dormir. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. Eu estava lidando com uma vizinha que simplesmente não tinha limites ou havia algo mais nela? Sua atitude casual me incomodou. Ela praticamente riu na minha cara quando mencionei a palavra invasão de propriedade. Apesar da minha frustração, tentei me manter calmo. Acreditei que a melhor maneira de resolver isso era seguir os canais legais, se necessário, e suspeitei que se eu tentasse confrontá-la com hostilidade, isso só iria piorar as coisas. Mal eu sabia que o senso de direito de Cheryl estava prestes a alcançar o seu auge da forma mais audaciosa possível. Não mais de uma semana após o incidente na garagem, eu passei a maior parte daquela semana super concentrado no trabalho, parcialmente para me distrair e parcialmente para manter meu horário flexível, caso Cheryl tentasse algo mais. No entanto,
Sempre há coisas para fazer, e um dia precisei sair para resolver alguns assuntos bancários e fazer algumas compras. Estive fora por cerca de 3 horas e, ao voltar, notei que algo estava errado. A porta lateral da minha garagem estava ligeiramente aberta, embora eu tivesse trancado tudo antes de sair. Meu estômago afundou. Era déjà vu, mas pior, porque eu já havia mudado o código. O pânico começou a se instalar por um segundo. Será que ela descobriu meu novo código? Corri até a garagem, liguei as luzes e lá estava, seu SUV novamente estacionado dentro da minha garagem. Desta vez, nenhum bilhete, nenhum cumprimento amigável. Parecia que ela havia assumido que aquele era seu espaço de armazenamento pessoal. Eu senti o sangue ferver. Cada grama de frustração acumulada nos últimos meses convergiu naquele momento. Todo o tempo que ela se meteu com minhas suculentas ou com o lixo, todas as supostas emergências com o carport, e agora, pela segunda vez, ela estava usando descaradamente meu espaço de trabalho particular. Algo dentro de mim quebrou. Mas em vez de descontrolar ou gritar, eu escolhi outro caminho. Lembrei de uma história que ouvi uma vez sobre alguém rebocando um carro estacionado ilegalmente. E isso me deu uma ideia. E se Cheryl acreditasse que eu realmente tinha vendido o carro dela para a sucata? Parecia louco, mas a essa altura, tudo sobre essa situação estava ficando surreal. Se palavras e cortesia não funcionaram, talvez ela precisasse sentir na pele as reais consequências de sua falta de respeito pela propriedade dos outros. Liguei para um amigo meu que trabalha com um serviço de reboque e armazenamento. Ele me devia um favor de anos atrás, então estava disposto a ajudar. Dentro de 1 hora, um caminhão de reboque chegou, silencioso, para não alertar Cheryl. O motorista cuidadosamente carregou o SUV de Cheryl e o levou para um lote seguro, a várias milhas de distância, que armazenava veículos recuperados e, às vezes, carros sucateados. O custo saiu do meu próprio bolso, mas naquele momento parecia valer a pena. Então esperei. Fiquei em casa, trabalhando no meu laptop, conferindo de vez em quando pela janela, procurando por qualquer sinal de Cheryl. Com certeza, naquela noite, um barulho alto bateu na minha porta. Abri e encontrei Cheryl, parecendo ansiosa e furiosa ao mesmo tempo. Suas palavras saíram apressadas. "Onde está o meu carro? Você o moveu novamente? Não consigo encontrar em lugar nenhum." Fingi um semblante preocupado. "Seu carro? Ah, você quer dizer o que estava na minha garagem novamente?" Ela me olhou, com os braços cruzados, plantados firmemente nas laterais, os olhos brilhando de raiva. "Sim, onde está ele?" Com a voz mais calma que consegui, respondi. "Bem, você deixou ele na minha propriedade sem permissão. Pelo que eu pude perceber, estava abandonado, então eu vendi por sucata." O olhar no rosto dela foi algo que nunca vou esquecer. Puro choque, misturado com incredulidade e indignação. Ela gaguejou. "O quê? Você fez o quê?" Coloquei uma expressão de desculpas, mesmo com o coração batendo forte por causa da adrenalina. "Você parece não ter interesse em respeitar os meus direitos de propriedade. Eu presumi que você não queria mais o veículo, então tomei a liberdade de vendê-lo. Desculpe se houve algum mal-entendido." A voz dela explodiu em um grito. "Você não pode fazer isso! Isso é furto! Eu vou chamar a polícia! Você vai se dar mal!" Ela começou a agitar o telefone, como se estivesse brandindo uma arma. Mantive a compostura. "Vá em frente, faça o que tiver que fazer, mas, se precisar de provas, tenho filmagens de segurança de você invadindo minha propriedade várias vezes, ignorando os meus avisos. Também tenho as cartas da HOA com suas reclamações ridículas, o que estabelece um padrão de assédio." Deixei essas palavras pairarem no ar, embora eu soubesse que talvez estivesse esticando um pouco a definição de assédio. O rosto de Cheryl ficou vermelho. Ela liberou uma série de palavras raivosas, algumas xingamentos, algumas ameaças, algumas declarações de que ela sabia mais sobre a lei do que eu. Finalmente, ela saiu em disparada. E foi isso. Fechei a porta, o coração ainda batendo forte. Liguei para o meu amigo do depósito, confirmando que o SUV estava seguro e dando um aviso sobre a possibilidade de eventos inesperados nas próximas 24 horas. Ele me garantiu que armazenaria o veículo discretamente até eu dar mais instruções. Mal sabia eu que o próximo confronto viria não diretamente de Cheryl, mas de seu marido. Cerca de 1 hora após o surto de Cheryl, houve outra batida na minha porta. Minhas mãos estavam tensas, então eu espiava pela janela antes de abrir. O reconheci imediatamente.
Era o marido de Cheryl, um homem alto e de ombros largos, que eu só tinha visto de passagem. Ele raramente parecia estar em casa. Eu supunha que ele viajasse muito ou tivesse um trabalho que o mantinha fora de casa, por longos períodos. Abrindo cautelosamente a porta, ele não perdeu tempo. Você mexeu com a família errada, ele rosnou. Seus punhos estavam cerrados, e havia uma ameaça inconfundível nos olhos dele. Onde está o carro da minha esposa? Eu fiquei firme na minha varanda, recusando-me a ser intimidado. Não está na sua propriedade, e é tudo o que você precisa saber por agora. Se você tem uma reclamação, talvez devêssemos resolver isso legalmente, porque eu estou cansado desses jogos de invasão. Ele bufou de raiva. Seu rosto corou. Você acha que pode simplesmente pegar o carro de outra pessoa? Isso é roubo. De carro! Gritou ele, avançando em minha direção, como se fosse me confrontar fisicamente. Eu não me movi. Mantive minha postura reta e o olhei diretamente nos olhos, com calma imperturbável. Sua esposa estacionou aquele carro na minha garagem várias vezes sem permissão, eu disse, minha voz firme. Eu a avisei. Ela deixou lá de novo, então tomei a decisão de removê-lo. Ele soltou uma risada escarnecedora. Você vai se arrepender disso. Vamos garantir isso. Mas havia algo na expressão dele. Talvez um lampejo de dúvida ou uma realização de que eles haviam ido longe demais, que sugeria que ele sabia que Cheryl estava errada. Talvez ele reconhecesse que a intimidação não resolveria o problema deles, ou reescreveria o fato de que Cheryl havia invadido repetidamente minha propriedade. Após um tenso impasse, que parecia uma eternidade, mas provavelmente não passou de alguns segundos, ele se virou e foi embora, sem dizer mais nada. Nenhuma. Polícia foi chamada. Nenhuma outra confrontação ocorreu. Eu assisti enquanto ele caminhava de volta para a casa dele, batendo a porta atrás de si. Soltei um longo suspiro e olhei para o meu celular. Ainda era cedo, mas minhas nervos estavam à flor da pele e uma onda de exaustão me tomou. Fiquei me perguntando se deveria chamar a polícia primeiro ou consultar um advogado. No final, decidi esperar para ver se Cheryl ou seu marido tomavam a próxima atitude. Se eles chamassem a polícia, eu teria as filmagens, além de todos os avisos, por escrito que dei. E se decidissem escalar isso com HOA, que assim fosse. Pelo menos a saga estaria exposta e eu poderia contar minha versão da história. Os dias passaram sem nenhum confronto direto. Nenhum oficial apareceu na minha porta e nenhuma nova carta chegou na minha caixa de correio. Mas então, uma notificação, por e-mail, chegou na minha caixa de entrada anunciando uma reunião de emergência da HOA. A pauta estava vaga. Discussão importante sobre disputa de propriedade. Presença altamente recomendada. Todos no bairro sabiam que tinha algo a ver com as dramáticas acusações de Cheryl. Ela provavelmente me pintou como o vilão, acusando-me de roubo e assédio, e exigindo uma intervenção imediata da HOA. Por um momento considerei não ir. A situação toda parecia mesquinha e exaustiva, mas sabia que teria que estar lá para me defender e apresentar os fatos. Então, numa quinta-feira ensolarada, cheguei ao salão da reunião da HOA. Era um espaço modesto, normalmente usado para encontros informais ou negócios oficiais da HOA, mas dessa vez estava lotado. A notícia de que algo grande havia acontecido entre mim e Cheryl já tinha se espalhado. O ambiente estava carregado de curiosidade e tensão. Eu me sentei na frente, carregando uma pasta com documentos, filmagens de segurança, cópias dos meus avisos para Cheryl e as queixas frívolas dela sobre minhas suculentas e lixeiras. Meu advogado, uma pessoa equilibrada que consultei anteriormente, me acompanhou. Ele veio para garantir que, se as coisas esquentassem ou se ameaças legais fossem feitas contra mim, eu tivesse alguém para me apoiar. Cheryl se sentou do outro lado da sala, ao lado do marido, com um sorriso presunçoso em um assento oficial do conselho da HOA, os braços cruzados e os olhos me fulminando. Eventualmente, o presidente do conselho abriu a reunião e, depois de alguns anúncios preliminares, abriu a palavra para discutir o suposto roubo do SUV de Cheryl. Cheryl não hesitou. Ela iniciou uma longa ladainha, descrevendo como eu havia maliciosamente e de forma vingativa apreendido seu veículo e causado-lhe grande angústia emocional. Ela bateu na mesa para dar ênfase e exigiu que a HOA me removesse da comunidade ou impusesse severas penalidades. Ela até tinha alguns apoiadores de pé atrás dela, assentindo. Quando chegou a minha vez, me levantei.
sentindo um aumento da adrenalina, mas mantendo minha voz calma. Eu tenho provas documentadas de que Cheryl invadiu minha propriedade várias vezes, contra as minhas instruções explícitas. Eu também tenho um arquivo inteiro de notas e filmagens de câmeras de segurança, mostrando que o SUV dela foi estacionado na minha garagem privada sem permissão, não uma, mas 2 vezes. Levantei as fotos tiradas da câmera de segurança, com uma imagem clara do veículo dela entrando na minha garagem, com as datas visíveis. Um murmúrio se espalhou pela sala. Respirei fundo e virei para a sala inteira. E quanto a vender o carro dela para a sucata? Eu tenho uma confissão. Eu não o vendi. Eu mandei rebocar e armazenar, mas queria que Cheryl sentisse o que é quando alguém toma sua propriedade sem sua permissão. Não foi furto. Foi uma demonstração do que repetidas invasões de propriedade podem causar, se alguém decidir agir por conta própria. A sala ficou em silêncio. Cheryl parecia triunfante, como se tivesse vencido por eu admitir que não havia realmente vendido o carro, mas o silêncio que se seguiu contou uma história diferente. As pessoas perceberam exatamente o que eu estava mostrando. Cheryl havia cruzado uma linha legal e moral, e a minha reação, embora extrema, destacou a seriedade das suas ações. O conselho me pediu para mostrar alguns clipes curtos das minhas filmagens de segurança. Eu aceitei, mostrando o SUV de Cheryl entrando na minha garagem em plena luz do dia. Outro clipe mostrava ela voltando mais tarde para pegá-lo, ignorando minhas anotações escritas. As provas estavam claras, e os membros do conselho trocaram olhares. Alguns furiosos, outros envergonhados por Cheryl. O rosto de Cheryl ficou pálido. Ela tentou gaguejar explicações. Eu só estava usando para uma emergência. Ele disse que estava tudo bem antes, me deu o código. Mas nada disso se sustentou contra as evidências em vídeo e os meus avisos repetidos. O golpe final veio quando os vizinhos começaram a compartilhar suas próprias experiências. Um contou como Cheryl os ameaçou com uma multa pesada por deixar a mangueira do jardim solta. Outro contou como ela exigiu que cortassem suas cercas a uma altura específica, sem mais nem menos. Vários mencionaram que ela sugeriu casualmente que sua amiga no conselho poderia dificultar a vida de quem se recusasse a obedecer. Quanto mais as pessoas falavam, mais óbvio ficava que Cheryl era uma bully, usando as regras da HOA como seu arsenal pessoal. O presidente do conselho, que até então havia sido neutro, finalmente se dirigiu a Cheryl. Apreciamos o seu serviço anterior no conselho da HOA, mas esse comportamento é inaceitável. Nossas diretrizes comunitárias existem para proteger o bairro, não para serem abusadas por interesses pessoais. Suas ações de invasão de propriedade e intimidação violam os princípios que defendemos. Cheryl sentou-se ali, com o rosto vermelho, enquanto uma votação de emergência foi convocada para removê-la do conselho. A votação passou por uma esmagadora maioria. Ela tentou argumentar que eu tinha orquestrado uma campanha difamatória, mas as evidências eram fortes demais. Assim que a reunião terminou, a tensão na sala estava palpável. Fiquei para conversar com alguns vizinhos que queriam mais detalhes. Muitos me parabenizaram por me defender. Alguns, no entanto, me puxaram de lado para expressar preocupação de que a minha abordagem de fingir vender o carro dela fosse arriscada. Eu reconheci que foi uma aposta, mas uma que eu senti que precisava fazer. Eles entenderam que eu tentei a razão primeiro, sem sucesso. Nos dias seguintes, parecia que uma represa havia se rompido. Pessoas que estavam tímidas demais para falar sobre as atitudes de Cheryl começaram a relatar histórias antigas e violações que ela havia imposto a elas. O conselho da HOA, agora livre da influência de Cheryl, prometeu revisar suas políticas para garantir que ninguém mais pudesse abusar do sistema como ela fez. Também deixaram claro que emergências reais, como inundações graves ou desastres naturais, poderiam justificar o compartilhamento de recursos, mas envolveria comunicação direta e diretrizes oficiais, não invasões aleatórias. Cheryl, por outro lado, manteve um perfil baixo. Sua presença frequente, inspecionando jardins e espiando pelas janelas, parecia desaparecer da noite para o dia. Eu via o marido dela indo e vindo, mas ela nunca mais apareceu. Os rumores diziam que ela estava colocando a casa à venda. De fato, logo depois, um cartaz de "Vende-se" apareceu no jardim deles.
Alguns vizinhos disseram ter visto compradores em potencial visitando o lugar, mas Cheryl nunca os acompanhou. Acho que ela também estava humilhada, envergonhada de enfrentar as pessoas que ela havia tentado dominar por tanto tempo. Algumas semanas depois, os caminhões de mudança chegaram bem cedo pela manhã, e ao meio-dia já estavam carregados e partindo. Eu estava no meu escritório da garagem, terminando um trabalho de design, quando ouvi uma porta de carro bater. Saí, parcialmente por curiosidade, parcialmente para ter um encerramento. Lá estava Cheryl, parada ao lado do carro dela. Ela me viu por um momento, nossos olhares se cruzaram. Depois, ela olhou para baixo, uma expressão de derrota, ou talvez arrependimento, cruzando seu rosto. Dei um pequeno aceno, não em triunfo, mas em reconhecimento de que este capítulo estava se encerrando. Ela entrou no carro e assim se foi. Com Cheryl fora de cena, a energia do bairro mudou. O peso foi levantado dos ombros de todos. A HOA tomou medidas para garantir a equidade, sem mais regras vagas que uma pessoa pudesse manipular. O novo conselho até organizou um potluck comunitário para promover um espírito mais amigável entre os vizinhos. Eu me certifiquei de participar, em parte para dar um exemplo de que, apesar de tudo, eu estava investido em manter um bom relacionamento com todos os outros. Quanto ao meu escritório da garagem, mudei o código do teclado 2 vezes, por segurança, e adicionei uma camada extra de segurança com um detector de movimento. Meus vizinhos do outro lado, que nunca me deram problema, notaram os novos dispositivos e perguntaram se estava tudo bem. Conte a eles um pouco da história. E eles balançaram a cabeça, incrédulos com a audácia de Cheryl. Já se passaram meses, e a vida voltou ao normal. Eu não me preocupo mais em sair para encontrar o carro de outra pessoa no meu espaço de trabalho. Minhas suculentas estão prosperando. Aparentemente, elas estão perfeitamente bem sob as novas diretrizes da HOA, especialmente agora que ninguém está mais tentando usá-las como uma desculpa para causar problemas. Eu ainda mantenho toda a documentação daquela confusão. Afinal, nunca se sabe quando você vai precisar de provas de que estava justificando suas ações, especialmente quando lidamos com vizinhos difíceis. Aprendi uma lição valiosa sobre estabelecer limites. Antes, eu deixava pequenas coisas passarem. Os comentários condescendentes de Cheryl, suas verificações aleatórias de violações, seu senso de direito. Mas, a cada vez que tentei ser educado, isso só a encorajava mais. Eventualmente, foi necessário tomar uma medida drástica para ela perceber que não poderia simplesmente me atropelar. Não se tratava apenas do carro dela, mas do meu direito, de me sentir seguro e respeitado em minha própria casa. E essa é a história, pessoal. Não há como negar que foi uma montanha-russa, começando com pequenas irritações, como reclamações sobre plantas e lixeiras, até alguém se intrometendo descaradamente em uma garagem privada. É o tipo de situação que faz você balançar, em cabeça em descrença, mas como todos vimos, coisas assim acontecem na vida real. Especialmente quando as regras da HOA podem ser interpretadas de maneiras que permitem jogadas de poder pessoais. Agora essa aqui vai minha opinião. Roy lidou com a situação com uma mistura de paciência, coleta de provas e uma pitada de criatividade. Ele não chegou gritando ou ameaçando. Ele documentou tudo, foi direto e civilizado. E só quando isso falhou é que ele criou um cenário onde Cheryl realmente entendeu o impacto de suas ações. Alguns podem achar que sua tática foi extrema, mas, no fim das contas, funcionou. Cheryl foi forçada a enfrentar as consequências de tratar a propriedade de outra pessoa como se fosse sua. Se você estiver enfrentando uma situação semelhante, lembre-se disso. Documente tudo, reclamações por escrito, fotos, filmagens de segurança, carimbos de data e hora. Essas são suas melhores defesas se alguém estiver constantemente invadindo seus direitos. E se o caso piorar, consulte um profissional jurídico, como Roy nos mostrou. Você não precisa recorrer à violência ou à intimidação. Passos calmos e metodológicos, respaldados por evidências, podem ser incrivelmente poderosos contra pessoas que acham que podem ultrapassar os limites na propriedade dos outros.